Fala, galera! Oiê! Essa aqui é a cidade de Woomera, área 51 da Austrália. Note que é uma cidade bonita, ó, tudo limpinho, tudo árvore bem cortada, as casas bonitas. Só que não mora ninguém, ó, a casa vazia, ali na frente parece que tá tudo vazio. É difícil encontrar gente morando aqui. Aqui, inclusive, tem ponto de ônibus, mas não tem ônibus. Tem a plaquinha das crianças ali, ó, cruzando a rua, bem bonito. É capaz até que tem um ônibus funcionando, uma escola funcionando. A gente passou por várias cidades abandonadas aqui na Austrália, mas elas estavam em abandono mesmo. Ou levaram as casas embora, ou estavam as casas caindo. Essa aqui não, essa aqui o governo mantém a cidade bonita, mantém funcionando. E ninguém pode vir morar aqui também, ninguém pode vir, vou comprar uma casa e me mudar. Até os anos 80 essa cidade era proibida, a gente estivesse vindo aqui antes dos anos 80 não poderia nem entrar aqui, era uma área militar. Hoje ainda é, a gente pode entrar aqui, não tem problema, mas se a gente quiser caminhar, sair um pouco da cidade, caminhar no deserto, já não pode. Essa casa aqui, por exemplo, ela deve estar abandonada, ó, porque tá bem sujo aqui assim. Olhando a casa visualmente, você vê que não tem ninguém lá dentro. E se a gente quiser alugar essa casa aqui também, quiser morar aqui, a gente também não pode, porque para morar aqui tem que ter permissão do governo. Essa cidade não está totalmente abandonada, tá? Mora aí umas 100, 150 pessoas que estimam uma população variável, mas é uma cidade projetada para morar pelo menos 7.000 pessoas. Esse é o desenho dela, então ela é uma cidade grande, né? Relativamente grande, bem estruturada, mas sem nada. E o motivo disso é porque aqui é uma região de lançamento de foguete, de teste de míssil. Foi durante a Guerra Fria ali muito importante. Fizeram vários testes aqui. Tá no meio do deserto, né? Então você tinha que soltar um míssil, você tinha que ter uma área para ele cair, para explodir ali, ver o que acontece. E todo o caminho entre o lançamento e a chegada do míssil tinha que ser vazio também, porque podia dar um defeito, o míssil podia cair no caminho. Estamos falando aí de uma tecnologia dos anos 50, 60, logo ali do pós-Segunda Guerra Mundial. Então não era tão bem desenvolvido, então tinha que ter segurança. E essa cidade aqui era que gerenciava tudo isso. E nós estamos aqui bem no meio do deserto australiano, né? Justamente para poder ter essas áreas de testes. Então não era um lugar que as pessoas queriam vir morar. Imagina, você precisava lá de um cara, um bom cientista e tal, que fizesse ali os cálculos do foguete, e o cara ia falar, pô, mas eu não quero ir morar no meio do deserto. Então eles tiveram que construir uma cidade bonita e bem equipada com bastante coisa interessante para as pessoas quererem vir morar aqui. Ó, tá passando um carro agora, mas é um carro de turista, ó, igual a gente. A pessoa vem aqui, vê, nossa, que legal, uma cidade sem nada e vaza. E o interessante é que hoje de manhã a gente estava parado e aí um australiano veio conversar com a gente não tá hospedado aqui, né, porque não pode, você não pode parar o motorhome aqui, você tem que parar em outra cidade. E aí ele perguntou pra onde a gente ia e a gente falou que vinha pra cá. E aí ele fez, tá, tipo, uma cidade que foi uma cidade militar, tá, nem ele sabia assim daqui. Para vocês terem uma ideia, toda a área militar aqui, toda a área para lançamento de foguetes, para esses testes e tal, tem quase o tamanho do Amapá, do estado do Amapá. Então é uma área bem grande e diz que no auge ali na Guerra Fria tinha o dobro do tamanho. Então era bem maior. Para chegar aqui a gente não pode sair da estrada, a gente vem por uma estrada, a estrada é livre para passar também. Mas se for no acostamento e vou andar 100 metros ali para usar o banheiro na natureza, já pode ser preso, já pode ser deportado ou sei lá o que aconteceria. Olha, ali tem uma casa habitada, então um dos poucos moradores vivem aqui. Eu acho que grande parte desses moradores são para dar manutenção na cidade, porque a cidade está incrivelmente cuidada, ela está bonita, tá. Ó, você não encontra uma sujeira no chão, uma grama fora do lugar. E além da manutenção, moram alguns militares aqui e provavelmente também alguns cientistas, né? Ainda funciona como uma base militar, ela serviu como uma base de lançamento de foguetes também, um foguete para quero mandar para o espaço lá um satélite, alguma coisa, ela já chegou a ser uma das maiores do mundo. Acredito que até hoje ainda seja, pelo menos do lado ocidental. Por isso também outro motivo para precisar de grande espaço no deserto, né? Você faz um lançamento de foguete, o foguete vai soltando os pedaços dele no caminho, então não pode correr o risco de cair na casa de uma pessoa ou numa fazenda, então cai aí no desertão.
Ó, essa casa aqui a gente está deduzindo que mora gente porque tem o lixo na frente. Eu acho que as casas que tem lixo tem gente. Então, lá no fim tem 2 casas com lixeira, então deve... Ah, lá até tem um carro. Aqui tem uma lixeira também e umas pás ali. Hoje a gente vai dar aula de como criar uma teoria e destruir ela em 10 segundos. A gente criou a teoria de que onde tem lixo tem gente morando. Caiu. A gente chegou um pouquinho mais ali perto, não tem nada dentro dessa casa, 0 de móveis. A gente só não entra ali pra mostrar o vidro porque tem com medo de ser preso. Aqui, ó, tem outro alojamento complexo todo abandonado também. Agora, o que é lotado aqui é de mosquito. Até então a gente estava sofrendo com mosca, aqui tem um pouco de mosca, mas tem muito mosquito que pica também. E hoje aqui, ó, na partinha mais turística da cidade, acho que a única parte que a gente vê alguma vida que são os turistas passando. Você encontra aqui alguns foguetes, alguns aviões, provavelmente na época da Guerra Fria. Ah, que negócio esquisito aqui. Esse aqui deve ser a réplica de algum avião, né? Eu imagino que seja isso, que isso pra mim é o formato de um avião. Mas eu acho que é um míssil. Ah, Sei é? lá. Ah, ali tem um negócio de lançamento de foguete, ó. Ele não tem placa explicando o que é. Acho que não querem que saiba mesmo muitos detalhes, né? Mesmo sendo tecnologia, para estar aqui deve ser tecnologia ultrapassada. Mas mesmo assim, acho que não é bom ficar dando detalhes, né? Falar, ó, esse foguete aqui era assim, assado. Olha que legal, canguru no avião. E aqui é a escola da cidade também, uma escola grande, bem estruturada. Não sabemos se essa escola funciona, não, se tem algum aluno aí. Possivelmente funcione, mas muito aquém da capacidade dela, né? Ela é uma escola grande mesmo, daria para ter aí vários alunos e... Bom, se vier um militar com um filho, tem que dar um jeito de garantir a educação dessa criança, né? Agora, eu não sei se ele viria para a escola ou se viria um professor particular. E aí outra história interessante que teve nessa região aqui, bem pouco conhecida, foi que aqui teve uma espécie de campo de concentração. O nome bonito é diferente, mas na prática funcionava como um campo de concentração, que é onde eles mandavam as pessoas que tentavam entrar ilegal na Austrália. A Austrália tem uma política bem rigorosa contra a imigração ilegal, só que assim, né, você até pode falar, né, mas ninguém mandou a pessoa entrar ilegal no outro país. Mas estamos falando de refugiados que estavam fugindo de país em guerra e muitas vezes com a família. Então, se você é a favor de mandar uma criança que está fugindo da guerra para um campo de concentração, você já perdeu o mínimo resquício de humanidade que restava. E aqui funcionava assim, mandavam as pessoas que eram presas na fronteira para cá, principalmente aí afegãos, iranianos, muita gente do Nepal. No auge, estimam cerca de 150 prisioneiros nesse campo de concentração aqui, sendo deles 500 crianças. E, segundo os prisioneiros, as condições eram horríveis. A Austrália não fala muito nesse assunto, fala que não era bem assim, porém nunca deixou nenhum órgão internacional vir ver, nenhum jornalismo, nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo aqui. Até que teve uma greve bem grande, teve uma greve de fome ali, teve gente que costurou a própria boca, meteu uma linha mesmo, costurou para não comer. Teve gente que comeu shampoo aí para ver se tirava a própria vida, que era melhor morrer do que continuar preso. E aí esse negócio saiu, né? Saiu, espalhou a notícia na Austrália mesmo. E aí a própria opinião pública foi contra, né? Os australianos falaram, nossa, como que a gente está fazendo isso com as pessoas no nosso país? Muitos ativistas vieram para a região aqui protestar. Teve uma fuga em massa, eles conseguiram chegar nessa cidade, a prisão ficava um pouco afastada daqui. E aqui tinham os ativistas que ajudavam as pessoas que fugiram. Muitos desses ativistas foram presos por terem ajudado as pessoas ali, essas pessoas. Mas o fato é que com a pressão pública, a pressão exterior e tal, acabaram fechando. Então o negócio funcionou ali de 99 a 2003. Segundo a gente pesquisou, esse prédio ainda existe, mas ele está lá dentro daquela área restrita. Então a gente não consegue passar nem em frente para ver como é o prédio hoje. E hoje ele funciona como coisas militares. Eu acho que é abrigo, é o lugar para militares se hospedarem. Tem um documentário, quem quiser se aprofundar mais nessa história, tem um documentário de Woomera que conta a história melhor. Não é muito fácil de achar esse documentário, acho alguns trechos dele no YouTube, mas se você procura bem aí acaba achando. E aí, posteriormente, né, para não se queimar com a ONU, com os direitos humanos, a Austrália passou a terceirizar a prisão dela. Construiu uma prisão na Papua Nova Guiné e em Nauru. Depois a da Papua Nova Guiné foi fechada, o governo da Papua Nova Guiné falou, não, aqui não dá para ter essas coisas.
Mas a de Nauru continuou funcionando e aí chegava aqui, prendia os caras e mandava para Nauru. Aí Nauru, ninguém tá nem aí, ninguém nem sabe que existe Nauru, então não ficava ruim para a Austrália. E como prisioneiro, as regras bem bestas assim, né? Mas como ele foi preso aqui, mas foi mandado para Nauru, ele não tem que seguir as regras da Austrália, mais ou menos o que os Estados Unidos fazem com a prisão de Guantánamo, né? Falou, é nosso, a gente que administra, mas não está em território australiano, então as leis são diferentes. E voltando aqui para a cidade, ó, aqui tem o teatro, a escola que a gente mostrou era um pouco ali atrás, aqui tem um centro de convivência, tem alguma coisa de golfe aqui também, eu vi assim. Então a galera que vinha para cá naquela época ficava isolado, mas tinha o que fazer, né? Tinha os atrativos para vir aqui para essa cidade. Hoje acho que não tem nada, né? Talvez um dos motivos de terem aberto a cidade para o turismo é o cara poder ir lá e ver gente diferente. Que aí tem o bar da cidade, dá para ir, tem o clube de tênis ali, que ele falou, aberto aos domingos, então dá um pouco de vida. Ó, aqui tem uma área bem estruturada, acho que é do comércio da cidade, mas não deve ter nada funcionando. Ali, todas as pessoas que a gente vê aqui são turistas. Talvez um ou outro local, mas essa concentração de gente é tudo turista. Tem até um ônibus ali, ó. Deve ter parado um ônibus de turismo. A plaquinha aqui diz que aqui tinha banco. Banco, correios, lugar de comprar lembrancinha, mas visualmente tudo fechado. Proibido andar de skate. Esse lugar aqui era perfeito para andar de skate. Olha quanto espaço tem. Capaz que aqui era o banco. Tem um monte de lata lá dentro. Aqui tem uma loja que aparentemente fechou aí na década de 70, 60, 80. Em exposição. Lembra quando todo mundo tinha a mesinha do telefone em casa? Nossa, sim! Era uma parte super importante. Olha aqui, ó. Isso aqui eu acho que não foi montada para o turismo, não. Eu acho que simplesmente a loja fechou e ficou na vitrine, ó. Vendendo CD, vendendo fita cassete. Ó, esse aqui só jogaram um pano em cima, nem tiraram as coisas aqui. Aqui podia ser a farmácia, talvez, ó, porque tem uma balança. Ou hospital também, poderia ser um hospital aqui. A agência bancária, acho que era aqui, ó. Não dá nem para espiar lá dentro, mas tem mais cara de agência bancária. Ali é o correio talvez ainda funcione. Aqui deve ser a caixa postal da galera. Tem 188 caixas postais. Que legal, porque eles não têm a caixinha, não tem a caixinha em frente às casas, né? Então eu deixava a carta para a pessoa aqui. Tá fechado, amor. Esse aqui deve funcionar. Pelo menos a área é proibido fumar vape aí dentro. Então, já é da época do vape. Não, tá limpinho lá dentro, tem produtos novos lá dentro, ó. Mas nesse horário devia estar aberto. Tá fechado porque é muito cedo, são 10h40, diz que abre às 11 a agência. Ó, aqui já é meio que o fim da cidade, aqui, ali, ó, outro prédio que não mora ninguém. E aí lá atrás, ó, lá atrás já é o deserto, lá já é a área proibida de ir mesmo. Se a gente andar aqui, a gente consegue ir até esse prédio e nada mais. Se for avançar para lá, já podemos ser presos. Estamos saindo já, também não tem muita coisa para ver aqui. Mas vamos dar uma volta aqui, ó, de carro para vocês terem uma ideia melhor de como é a cidade, do que a gente tá falando. Vamos entrar nessa avenida aqui para ver se achamos a casa de alguém. Ó, ali tem um carro parado, mas não sei se é de morador da casa ou se é alguém vindo dar manutenção aí. Mas ó, aqui tem uma moto. As casinhas brancas parece que estão desabitadas. Essas aqui desse lado até parece que tem vida. Isso na cidade toda. Toda vez que a gente viu casinha branca, elas estavam com cara de desabitada. É porque essas marrons devem ser casas maiores, parece, né? Então, de repente, o cara que tá lá na base e é chefão, ele vai ficar morando aqui nessa casa grande. Eles deviam separar em categorias, né? Que as casas melhores, as médias, as piores. Como não tá tudo vazio, todo mundo que vem pode morar nas melhores, porque acho que talvez até ali nos anos 60, 70 tivesse algum atrativo. Hoje eu acho que não tem nada. O salário tem que ser muito bom para o cara vir morar aqui, porque realmente não acontece nada na cidade. E nem nos arredores, né? Tem que viajar umas 2 horas para você chegar numa cidade de porte razoável aqui. Então, é isso, essa é a cara.
Aqui tem mais umas casas, diz ali que é para oficiais solteiros, que aparentemente estão todas fechadas também, essas aqui acho que estão totalmente abandonadas. Ali na frente tem uns carros parados, mas não deve morar ninguém não, deve ter só parado o carro aí para ir fazer alguma coisa. E do outro lado as casinhas brancas, ó, aqui assim, também nenhum carro parado. A gente vê passando aqui, ó, que tirando esse aqui que tinha uns carros estacionados, aqui não tem carro nenhum estacionado, ó, nada. O bloco ali, o número do bloco tá meio apagado. Aqui a gente tem alguém mexendo na manutenção. A manutenção, como o Renan falou, a manutenção tá muito bem feita. A cidade tá muito bem organizada. Se precisasse a galera voltar a morar aqui hoje, dava. Agora, o que não dá para reclamar morando nessa cidade é do trânsito e da dificuldade para estacionar, né? Isso é uma maravilha. E aqui acaba a cidade. Então, como a gente falou, aqui você pode andar ali, sei lá, uns 10 metros para lá, talvez. Mais que isso, você já entra na área militar proibida. Ó, essa rua aqui já não pode mais passar. Era para lá, assim, que o Renan tava falando, que a gente não pode mais andar também. Aí você pode ser preso por invadir a área militar e também pode cair um negócio na tua cabeça, né? Ali a segurança já não é garantida mais. E nessa busca por cidades abandonadas ou com histórias estranhas aqui na Austrália, chegamos a Terowie. Igual a outra cidade que a gente mostrou, essa aqui também não é totalmente abandonada. Na placa de entrada dela diz que tem 150 habitantes. Essa aqui é a avenida principal. Essa cidade ela deveria ter aí uns 2.000 habitantes pelo tamanho dela. Chegou no auge a ter isso, mas está tudo abandonado. Aqui tinha provavelmente uma oficina, talvez um posto de gasolina também. Já era ali um lugar que conserta a televisão, já era. Um hotel aqui que aparentemente não está funcionando também. Aqui devia ser coisa para carro também, não sei, Laboratorium, uma coisa meio latina tá escrito ali. Do lado talvez a igreja. E, gente, eu acho que assim, ó, não, vamos aqui no meio da rua, já que não tem carro mesmo aqui. Das cidades que a gente passou, assim, de cidade abandonada, que parece que a galera só vestiu a roupa do corpo e foi embora e não levou nada. Essa é uma das que dá mais essa sensação, não dá? E ela também tá bem cuidada, não tá tão bem cuidada com a outra, mas dado a situação, tem que estar bem limpo, não tem tanta grama saindo. A gente está saindo agora do Outback, né, daquelas terras áridas que a gente estava, para uma parte com mais vegetação. Olha o estilão do carro passando. Eu li num lugar falando que é a própria população daqui que tá ajeitando, que aqui não é o governo, é a população, das poucas pessoas que vivem aqui, que ainda tentam manter a cidade em pé, a cidade limpa, que fazem até manutenção assim nas coisas quando vão caindo, se deteriorando. Segundo a gente está lendo aqui, essa cidade foi abandonada pelo governo. Inclusive até a água deles é ruim aqui, vem de um local e ela é cara e ruim, de qualidade ruim. E não há nenhum interesse de canalizar de um lugar melhor, porque 150 habitantes, o político que vai fazer isso para ganhar 150 votos e perder um monte da cidade grande, né? Falar, tá tirando recurso aqui para mandar pro fim do mundo. Mas a situação da água deles aqui, que a gente viu falar que a água chega até com coliformes fecais, então, tipo, não dá para usar a água da torneira para lavar louça, não dá. Situação bem complicada aqui, diz que as poucas pessoas que moram ainda são mais de idade. E aí ainda tem uma dificuldade, sei lá, de comprar um galão de água, de levantar um galão de água, meio tenso. Amor, onde tem lixeira tem gente morando? Até a lixeira tá velha. Que tal essa teoria? Olha só, aqui também é uma loja que parece que ela só fechou as portas e foi embora. Nossa, lá em cima, lá dentro tá tudo largado, tudo abandonado. Olha, parece que deu um toque de recolher assim, tipo, amor, isso aqui parece cidade de zumbi. É isso, Silent Hill. Nossa, é isso, tipo, tem cara de Silent Hill. Tem cara de Silent Hill. Ó, aqui provavelmente não faz muito tempo que fechou, porque você olha aqui, essas canecas aqui são modernas, né? De historinha, assim. Aqui, ó, na mesma loja, o outro lado da vitrine, ó, diz que vai abrir sábado. Olha só. Nossa, tudo abandonado. Credo, agora que eu pensei em Silent Hill, eu fiquei com medo aqui dessa cidade.
Aqui tem o museu da cidade, o museu deve estar funcionando. Tem um bilhete ali, ó. Tá, o bilhete fala o endereço ali para você ir pegar a chave e poder visitar. Porque eu achei muita coisa aqui que talvez ainda esteja funcionando, seja nesse esquema, né? Você, quero ir ali, vamos supor. Isso aí parece estar bem cuidado até. Talvez se bate ali, o cara vai vir da casa dele e abrir para você, porque ela não é uma cidade que tem muitos habitantes, né? E também não é uma cidade turística, não faz parte de uma rota principal nem nada, né? Meio que um desvio, assim, então pouca gente vem aqui. Olha essa vitrine aqui, essa aqui dá um visual bem macabro até. Todo filme de terror de lugar abandonado tem os brinquedos das crianças, né? Os brinquedos meio assustador. Era pra estar batendo um vento agora, assim, ó, e esse cavalinho fazendo... O auge dessa cidade foi nos anos 40, então ela acabou virando meio que uma cápsula no tempo. Muita coisa aí da década de 40, 50 ficou parada. E o declínio veio nos anos 70, então nos 70 começou a fechar as coisas. E geralmente as cidades abandonadas aqui na Austrália são cidades de mineração. A galera ia lá, fazia mineração, acabava o mineral que estava minerando, então deixava a cidade, abandonavam, às vezes levava a casa embora, às vezes deixava lá mesmo, mas a história dessa aqui é um pouquinho diferente, essa cidade não era uma cidade mineradora. O motivo do declínio dessa cidade está justamente aqui, ó. Essa aqui é a estação de trem. E o que acontecia? Antigamente na Austrália, eles foram construindo os trilhos no norte e no sul diferente, cada um com um tamanho de bitola. E nessa cidade aqui o trem parava, vinha um trem do sul, parava aqui, aí todo mundo tinha que descarregar o que estava transportando tudo para pôr no trem, porque a bitola seguia diferente, então tinha que ser um trem diferente para seguir viagem. Aí essa cidade, a galera parava aqui, tinha vários hotéis, tinha restaurantes, tinha café, tinha gente vendendo coisa, tinha um comércio ali que progredia. Só que nos anos 70 eles unificaram tudo, arrumaram tudo para não precisar mais trocar de trem, colocaram a mesma bitola no país inteiro, então o trem não tinha mais por que parar aqui, o trem passava direto. E aí com isso a cidade morreu, a cidade dependia exclusivamente disso. Agora eu vou falar. Gostavam ter feito aqui ser uma estação de parada principal, sabe? Porque acho que era óbvio para o governo que a cidade ia morrer. Quando você tira o básico da cidade, é meio óbvio que a cidade vai morrer. Podiam ter pensado em alguma coisa aqui, ser uma parada estratégica, todo o trem parar aqui durante 1 hora, só para a cidade poder se adaptar aos poucos, né? A gente não sabe nem se ainda passa aqui, né? Ó, provavelmente era aqui o esquema, esse trilho aqui está abandonado, esse acaba ali, ó, não tem uma árvore, então devia ser aqui, passava o trem com uma bitola, ali com outra, unificaram. Vamos ver se aquela ali funciona. Vamos subir ali. Eu vou de escadinha porque eu não sou aprontona. Porque não tem as habilidades ninja. Nossa senhora! Não é fácil, a pessoa faz 40 anos, aí quer dizer que tem 20. Ah lá, subimos. Eu acho que essa aqui também não passa nada, não. Ele acaba ali, e ali tem umas árvores. Eles devem ter desviado, nem passa mais o trem aqui. E aqui devia ser onde as pessoas ficavam esperando, será? A sala VIP do trem era aí dentro, ou a sala de espera, não sei. Mas tem 3 casinhas aqui assim. Mas é legal que a cidade tem aqui, ó, tudo explicando certinho a história dela. Aqui tem uma imagem de 66 mostrando o movimento, ó. Quanto trem aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas ó, vários, aqui é tudo vagão, ó. Os trens aqui, então tinha um movimento grande. Quem está contando a história é o Bob, esse cachorrinho aqui, que foi talvez o primeiro cachorro mochileiro da história. Mas depois a gente volta para ele. Aqui conta também, ó, conta, aconteceu desde o começo do declínio, ó. Em 88 foi o último trem que saiu daqui, e em 89 essa linha foi removida. E o que ainda dá um movimento na cidade são um outro que vem atrás da história, né, igual a gente, e aquilo ali também. Essa cidade permite acampar de graça. Tem aqui uma área que diz que é bem-vindo, você pode parar a caravana aí, então a galera vem, né, tá viajando, fala, vou parar lá para economizar um dinheiro. E aqui tem a imagem e a história do Bob, do verdadeiro Bob. Ele era um cachorro aí de 1880
provavelmente. Tem aqui, ó, a imagem dele é de 1892, essa imagem aqui. Diz que ele era dessa região, ele nasceu aqui e foi usado para, na verdade era para ser usado para exterminar coelhos. Tinha muito coelho ali, eles mandaram os cachorros para caçar os coelhos, né? E aí esse Bob era um deles, mas aqui na estação alguém trocou ele por outro cachorro e o cara ficou com ele. E aí o Bob começou a viajar. Ele gostava de viajar de trem. E ele chegava, subia no trem, ia, viajava 1000 quilômetros para outro lugar, descia, ficava um tempo lá, pegava outro trem. E assim ele conheceu a Austrália inteira de trem. Fala que em algum momento pegaram ele, algum fazendeiro pegou ele, e aí depois descobriram, foram lá, pegaram de volta e puseram uma coleira nele, falando, ó, não é para me pegar porque eu sou viajeiro. E aí todos os maquinistas gostavam dele, deixavam ele subir no trem. Disse que às vezes quando estava muito cheia a terceira classe, que era onde ele ia, gostava de viajar, ele ia, começava a latir pra galera assustar e vazar e ficava só pra ele lá. Aí virou, tem várias lendas dele, diz que ele ficava pulando de um vagão pro outro e ele não caía, e que quando ele caía ele levantava mais forte, e que não sei em qual cidade ele perdeu o rabo, mas aí depois ele foi visto com o rabo outra vez. Foram criando várias lendas dele, ele é uma celebridade aqui na Austrália. Diz que essa coleira dele tá até num museu de uma cidade grande que tem aqui perto. Então o Bob foi bem importante. Tá aí, galera, um destino bem inusitado aqui no caminho. E viajando passamos num lugar interessante. Para quem curte a música australiana, o rock australiano, tem uma capa de um disco do Midnight Oil que é bem essa casinha aqui, ó. Aqui colocaram até um trecho acho que é a música mais famosa deles, que é aquela How do we sleep when our beds are burning? Pum, pum, pum. E esse rolê nos leva até a cidade de Burra. A gente passou aqui mais por causa do nome da cidade, na verdade. Mas essa aqui é uma cidade também da mesma época da outra, de 1840 e pouco. Só que essa aqui era de mineração e essa aqui não faliu. A gente mostrou várias cidades que acabaram, essa aqui não. Essa aqui hoje acho que é um destino bem turístico. Olha que estiloso o carro do carinha aqui, ó. Deve ser bem antigão também. Olha dentro do carro que temos. Será que vai dar pra ver ele? Ele tá fazendo cara feia pra mim. Ou seja, senão ele vai latir e o dono do carro vai vir. Não deu pra descobrir o ano. Às vezes eles põem o ano na placa, mas isso aqui não pôs. Aqui tem uma loja de antiguidades, a loja está funcionando, a gente ouviu umas vozes lá dentro. Tem uma máquina de caça-níquel aqui, ó, bem antigona também. Pelo menos eu acredito que seja antiga. Olha uma moto com sidecar. E é isso, galera, aqui oficialmente encerramos nossa viagem pelas terras remotas da Austrália, pelo menos por esse momento. Já estamos chegando aqui no litoral, aí o litoral já é bem mais populoso, tem bem mais turista passando. E a gente tá falando por esse momento porque a gente já decidiu que no futuro a gente vai voltar para a Austrália para se enfiar de novo lá no meio do nada, porque foi maravilhoso. O futuro pode ser mês que vem ou daqui a 10 3 anos, não anos. sabemos. Mas é isso então, galera. Espero que tenham curtido aí conhecer o Outback com a gente e até a próxima! Falou!